Fala galerinha, tudo bem com vocês? Gente, na aula de hoje nós vamos estudar sobre órgãos vegetais. No total que nós estudamos em botânica sobre órgãos vegetais, nós vamos estudar 6 órgãos, tá? Desses 6 órgãos, 3 nós já vimos eles no capítulo de angiospermas, que nós falamos sobre, então, sementes, falamos sobre frutos e falamos sobre flores. Então, esses 3 órgãos, os 3 primeiros órgãos vegetais, nós já vimos. Nessa aula de hoje, nós vamos ver os últimos 3. Quais são? Então, vamos falar sobre folhas, vamos falar sobre caules e sobre raízes. Nessa aula de hoje, nós vamos especificar certinho quais são os diferentes tipos de raiz, caule e folha e assim também estudarmos qual é a sua estrutura. Acompanhe essa aula de hoje que estamos começando agora. Bora lá! Vamos lá então, pessoal. Começando mais uma aula nossa de botânica, agora dessa vez falando sobre órgãos vegetais. Bom, como eu disse no início dessa aula, na introdução, são 6 os órgãos vegetais. 3 desses órgãos não são mais novidades aqui para nós, sendo que nós falamos sobre sementes quando falamos de gimnospermas, e falamos de flores e frutos quando falamos de angiospermas. Nessa aula, então, nós vamos ver raiz, caule e folhas. Só para adiantar um pouquinho o processo, eu vou repetir depois, quando eu chegar no ponto exato delas. A função da raiz é fazer a fixação desse vegetal ao solo e a absorção de água e nutrientes. O caule, ele promove, então, a sustentação do vegetal e a condução de seivas. E as folhas, elas permitem, então, realizar as trocas gasosas e a produção de matéria orgânica através do processo de fotossíntese, tá? Começando, então, a falar de cada um desses órgãos vegetais. Falando, primeiramente, da raiz. Então, como eu disse para vocês, as 3 funções associadas à raiz são fixação, sustentação e a absorção. Fixação no sentido de que as raízes, elas seguram esses vegetais no solo. É por meio delas que eles ficam fixos ao solo. Sustentação no sentido de que, uma vez que eles estão fixos no solo, eles promovem então a sustentação desse vegetal. Então, presos ao solo, eles fornecem uma maior firmeza neles. E a absorção, que seria o papel ativo dessas raízes, e eles fazem então a absorção de água e sais minerais. Então, eles absorvem, é por meio da raiz que eles absorvem esses nutrientes e transportam ao longo de todo o vegetal, principalmente levando essa água e sais minerais em direção às folhas, que é lá onde vai realizar um importante processo de transformação química chamada de fotossíntese, que nós vamos falar mais adiante quando chegarmos em folhas. Só para explicar para vocês como que essa seiva é transportada, uma vez que o transporte dessa seiva ela tem que ser contra, muitas vezes, ela é contra a gravidade. Então ela vai de baixo para cima. Então, absorvendo a água e os sais minerais pela raiz, ela tem que mandar para cima para o vegetal para chegar até as folhas. Se a gente pensar que alguns vegetais aí têm metros de comprimento, então essa água e sais minerais, ela teria que subir, percorrer um caminho muito longo contra a ação da gravidade. E aí muitas vezes a pessoa fica perguntando, mas como que ocorre esse transporte? Na verdade, esse transporte ela é uma interação de processos realizados pela planta. Não é apenas uma força, ela não tem, por exemplo, igual nós seres humanos, um coração que bombeia o sangue por todo o nosso corpo. Ela tem que ter, então, forças que tem que levar essa água e sais minerais no sentido contra a gravidade. E são 3 forças que atuam fazendo esse transporte. A primeira delas é a capilaridade. A capilaridade é uma propriedade do material, desse líquido, que quando ele está passando por um canal muito fino, ele consegue ter, através da adesão e coesão das moléculas, fazer com que esse líquido ele seja transportado passando por finos canais. A pressão positiva da raiz seria a absorção dessa água, essa água com sais minerais pela raiz, ela sairia empurrando essa água para cima.
Então, é a segunda força, que a raiz ela exerce uma força de pressão empurrando o líquido para cima. E a terceira força que atuaria seria uma força lá de cima, né, puxando, né, esse líquido para cima. De quem faria essa força? Seriam as próprias folhas. Então seria uma sucção das folhas. As folhas, né, tenderiam a puxar esse líquido para cima em direção a elas. A interação dessas três forças, né, a capilaridade, a pressão positiva da raiz e a sucção das folhas, faz com que esses líquidos eles possam percorrer todo o corpo do vegetal, mesmo quando ele for, né, no sentido contra a gravidade, a força gravitacional, certo? Eu estou falando sempre aí, né, de transportando água e sais minerais, mas isso tem um nome, tá? O nome desse líquido ele é chamado de seiva. E esse líquido, então, como leva a matéria bruta, né, para ser processada, ela é a seiva bruta, tá? Então, quando eu falar do líquido absorvido pelas raízes, de água, sais minerais, né, esse líquido chama-se seiva bruta e ele vai ser conduzido por canais chamados de xilema, tá? Agora, depois que esse líquido, né, chega até as folhas, ele é realizado o processo de fotossíntese pelas folhas, é produzido glicose, aminoácidos. Essas substâncias, elas têm que ser transportadas de volta por todo o vegetal. E esse transporte, então, desse líquido processado, elaborado pelas folhas, é conduzido por um vaso chamado de floema. E essa seiva, como ela tem essas substâncias elaboradas, a seiva chama-se seiva elaborada. Então, compondo essa seiva, possui água, glicose e aminoácidos. Esses, então, matéria orgânica produzidos através desses processos químicos aí pelas folhas. Tudo bem? Continuando, então. Aqui apresentamos para vocês uma estrutura anatômica da raiz, tá? Então aqui seria uma estrutura básica típica de uma raiz, né? Lembrando que nem todas as raízes têm esse formato, né? Já vamos ver, né, mais adiante, que nem todas têm essa raiz principal, mas elas vão ter essas estruturas aqui. Bom, temos aqui então, né, uma raiz, um pedaço de uma raiz, e analisando ela, né, da posição mais rente ao solo aqui, ó, na superfície, até a mais profunda, tá? Então, lembrando que toda essa parte aqui estaria abaixo, né, na camada do solo, certo? Bom, aqui em cima estaria a parte do caule, lá em cima as folhas, né, desse vegetal. Bom, essa primeira parte aqui, ó, ela é chamada de zona suberosa, tá? Ou então zona de ramificação. Pelo nome ramificação, você já pode perceber que a partir dessa região aqui, ó, é que partem os ramos secundários. Então é aqui que a raiz começa a emitir os outros ramos e ir espalhando, né? A partir daqui que ela vai se espalhando pelo solo. Então é nessa região aqui de ramificação ou então zona suberosa, tá? Aqui está indicando para nós, ó, o crescimento já de raízes secundárias. Daqui elas vão partir e vão crescer, né, outras raízes ali. Lembrando que nessas raízes secundárias aqui, elas também vão ter toda essa estrutura que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Então, nas raízes secundárias, elas também têm outras regiões de zona suberosa e vão ter essas demais regiões aqui nelas também. Bom, abaixo então dessa zona suberosa, encontramos essa região aqui, ó, chamada de zona pilífera. Pilífera, por quê? Porque parece que ela tem vários pelos aqui. Essas estruturas aqui semelhantes a pelos, elas servem para absorver os nutrientes. Então, nessa região aqui, ó, de zona pilífera, é nela em que vai ocorrer a absorção de água e sais minerais presentes no solo, tá? Abaixo dessa região aqui, encontra-se a região lisa. Lisa justamente porque ela não apresenta esses pelos aqui da zona pilífera e nem os ramos aqui, ó, da zona de ramificação, certo? Então essa é uma região lisinha, portanto, zona lisa. Ela é a parte responsável pelo alongamento, pelo crescimento vertical da raiz. Então ela que vai, vamos dizer assim, ela que vai espichar, tá? Vai crescer.
E essa outra região aqui, ó, é chamada de região meristemática. O que é um meristema? Meristema é uma região em que ela reúne células que estão em intensa intensa atividade de divisão. Elas estão se dividindo, vamos se dizer assim, multiplicando. Então, nessa região aqui, ó, da zona meristemática, ela está constantemente produzindo novas células. Ela está produzindo novas células, então ela está indo para baixo, tá? Crescendo. Consequentemente, ela vai aumentando essa zona lisa, né? À medida que ela vai crescendo, ela vai indo mais para baixo e essa zona lisa vai aumentando, né? Essas células, elas deixam de ser meristemáticas e viram células dessa zona lisa, tá? Por isso que é essa zona lisa que cresce, embora seja a meristemática que se divide, tá? E cobrindo, né, essa pontinha aqui, ó, da zona meristemática, nós temos uma região chamada de coifa. Essa coifa, ela tem como se fosse uma capa, uma touca protetora aqui, ó, né, um capacete envolvendo a pontinha dessa raiz. Ela serve justamente para isso, para proteção. Ela evita, né, que essa parte meristemática aqui do vegetal, ela entre em contato direto com o solo, entrando em ação com micro-organismos, né, que possam contaminar então o vegetal, até mesmo evitando o atrito, né, com fragmentos de rochas, né, e assim por diante, tá? Então ela protege essa ponta da região meristemática ao longo do crescimento da raiz, ok? Se a gente pegar agora essa raiz, ó, e fizer um corte aqui nela, ó, cortando aqui, nós temos exatamente esse desenho, né, mostrando. Então, ó, cortando a pontinha aqui ó, dessa raiz e vendo a constituição dela agora aqui, né, você tem essa imagem redondinha. Aqui seria, né, a parte dos pelinhos, né, que faz a absorção da zona pilífera, tá? E calma que vocês não precisam ficar sabendo de todos esses nomes que estão aqui, tá? A epiderme, né, simplesmente é a parte de revestimento, que está revestindo todo externamente então essa raiz. O que eu quero chamar a atenção para vocês é isso aqui, ó, a presença dos vasos condutores. Olha só, o floema e aqui no meio em vermelhinho o xilema, tá? Então, é por meio desses vasos condutores é que ocorre o transporte da seiva bruta e elaborada. A seiva bruta pelo xilema, a seiva elaborada pelo floema. Falou, professor, por que tem floema aqui? O floema não traz seiva elaborada da raiz, né, perdão, das folhas? Sim, só que ela tem que chegar até as raízes também. Então ela vem desde lá das folhas, trazendo a seiva elaborada para as raízes. E temos o xilema daqui, ó, né? Por quê? Porque a água e os sais minerais absorvidos então por esse vegetal, por essa raiz, ela tem que entrar dentro desse xilema e ser transportado para cima em direção às folhas. Tudo bem? Aqui eu pus para vocês um desenho só para mostrar para vocês que também tem diferenças entre as raízes de monocotiledôneas e dicotiledôneas, tá? E também tem diferenças entre as raízes, né, entre esses vasos condutores das raízes e do caule, certo? Só para mostrar esse exemplo aqui para vocês, ó, esse que eu mostrei nesse desenho seria de uma dicotiledônea, né, ou então eudicotiledônea. Por quê? Porque o xilema, ele forma nessa região da raiz, o xilema ele é central e ele forma a estrutura de uma estrela ali no meio, né? E o floema ele fica em volta, ó, tá? Vasos em volta. E o xilema central formando uma estrela. Já na raiz de monocotiledônea, olha só como é que ela fica. O floema continua sendo aqui em volta também, só que o xilema também é em volta, tá? Formando um anel. Ele não tem a estrutura central igual tem aqui, ó, nas dicotiledôneas, tá? Então, tanto o floema quanto o xilema nas monocotiledôneas, elas são periféricas e formam um anel, não formam a estrutura central do xilema, certo? Já aqui eu coloquei para vocês para mostrar que nos caules, né, eles também seguem padrões diferentes de dicotiledôneas e de monocotiledôneas. Vou deixar para comentar isso aqui quando chegarmos para falar sobre caules, tá? Vamos lá, classificação então das raízes. As raízes, basicamente, elas são de dois tipos, tá? Nós temos as raízes de monocotiledôneas e as raízes de eudicotiledôneas.
Como que seriam essas raízes? A raiz de monocotiledônia, ela é uma raiz que a gente chama de raiz fasciculada ou então raiz cabeleira. E as de eudicotiledôneas, elas são as raízes do tipo axial ou pivotante. Olha só a diferença entre elas. Essa raiz aqui, vamos começar pelas dicotiledôneas. Essa raiz, ela forma uma raiz principal. Olha só como essa parte aqui do meio, ó, você tem uma raiz bem mais grossa em relação às outras aqui, ó, secundárias. Então, se você tem uma formação de uma raiz central principal aqui, ó, e a partir dessa raiz central principal partem as outras secundárias, então ela é uma raiz do tipo axial ou pivotante. Qualquer um dos nomes está certo. Tudo bem? Agora, a fasciculada, né, presente nas monocotiledôneas, é o quê? São raízes que não têm a raiz principal. Tá vendo que todas as outras, essas raízes aqui, ó, elas têm praticamente a mesma espessura e elas partem todas, né, dessa base aqui. Então, a partir daqui, saem todas as raízes, praticamente do mesmo tamanho, da mesma espessura. Então, se não tem raiz principal, ela é uma raiz do tipo fasciculada ou cabeleira, tá? E ela é de monocotiledôneas. A variação dessas raízes aqui é que nós temos todas essas outros tipos de raízes, tá? Então, nós vamos falar rapidamente, né, sobre esses tipos aqui, essas variações, mas lembre-se que todas elas são variações desses dois tipos, tá? De axial e de fasciculada. Bom, vamos lá então. Aqui eu já ponho, né, o nome delas, desses tipos de raízes, com as fotos já ilustrando para vocês terem uma noção de como são essas raízes. A primeira raiz aqui, ó, é a raiz do tipo cintura, né? Pelo nome cintura, é aquela que abraça, aquela que dá a volta, né? Seriam essas raízes, por exemplo, de plantas epífitas, como as bromélias, como as orquídeas, que elas vão se aderir a um local mais alto, né? Então elas ficam segurando em um local mais alto, para elas terem maior vantagem, né? De maior luminosidade, mais acesso à água, né? Água de chuva, tá? Então, essas raízes aqui que se seguram, né? Esse vegetal em locais maiores são chamadas de raiz cintura. Elas não trazem nenhum prejuízo para essa outra árvore, por exemplo, que está aqui, tá? Elas são raízes que simplesmente elas estão ali, ó, fixadas, elas se fixaram nesse vegetal mais alto, nessa árvore, tá? Mas não traz prejuízo para ela, tá? As raízes suporte, elas são raízes que fornecem uma sustentação maior, tá? Então, geralmente, né, essas raízes suportes aqui são para vegetais que eles acabam tendo um tronco, né, um caule muito fino, tá, comprido, e que ele precisa, né, ter uma sustentação maior, porque o vento pode bater, pode tombar esse vegetal. Então, é muito comum você encontrar, por exemplo, em milho, né? O milho, vocês sabem que ele tem um caule compridão, né? E acaba na época, né, da formação do milho, o milho faz um peso muito grande. E se bater um vento, ele pode cair, né, o pé do milho. Então ele acaba fornecendo, né, fazendo essas raízes suporte aqui, ó, para dar uma sustentação extra. É como se fosse uma escora que ele fizesse aqui, ó, colocando aqui no caule, para ajudar nessa sustentação e esse vegetal não tombar, tá? As raízes tabulares, né, pelo nome tabular, é por causa de tábuas, né? Então são essas raízes que são bem grandes e elas são largas, achatadas aqui, ó, tá? Então elas servem também como as raízes suporte, elas também servem para dar sustentação ao caule. Só que essa sustentação aqui, ó, nem em comparação com essa outra da suporte, né? Olha o tanto de sustentação que ela vai dar aqui para esse caule. Por quê? Justamente porque o caule dessas plantas que possuem raízes tabulares é um caule muito grande. São árvores muito grandes. Essa aqui, por exemplo, que está representada nessa raiz tabular, é uma planta chamada de samaúna da Amazônia, tá? É uma planta, uma árvore gigantesca, muito grande e é muito pesada. Então ela precisa dessas raízes bem fortes, tabulares, para dar sustentação no peso desse caule, tá? Já essas raízes aqui, ó, do tipo sugadoras,
Ao contrário dessas cinturas que não faz mal para o suporte, né, que ele está fixo, essas raízes sugadoras, elas já não. Elas já conseguem penetrar dentro desse outro vegetal aqui, ó, passam pela casca desse vegetal e vão atingir a região dos vasos condutores, tá? Principalmente do floema. Então ele consegue, né, como se fosse uma parasita aqui, ó. Ela consegue penetrar por dentro da casca da árvore e ela fica sugando, parasitando, então o vegetal onde ela está aderida, tá? Essas raízes sugadoras aqui, ó, é muito comum no cipó chumbo, por exemplo, né? Ou também uma outra planta chamada erva de passarinho, tá? Elas, inclusive, né, dependendo da quantidade desse cipó aí, do crescimento desse cipó, ela pode até matar, né, a árvore hospedeira que está ali. Essa outra raiz, ela é chamada de raiz respiratória, ou então raiz pneumatófora. Essa raiz aqui, ó, o que, que ela faz? Tá vendo todos esses cabinhos aqui, ó, esses gravetinhos? Na verdade não são gravetos, não são galhos. Elas são raízes que elas saíram do solo. Por quê? Porque o vegetal, né, que pertence a essas raízes, ela precisa também respirar, né? Ela precisa ter uma passagem de ar para essas raízes. E esse solo, como ela vive, né, essa planta está em locais de solo encharcados, com muita água, elas não conseguem ter, né, acesso a oxigênio. Então elas crescerem, né, por um crescimento diferencial chamado de fototropismo, né? Perdão, é um crescimento chamado de geotropismo, né? No caso é geotropismo negativo, tá? Porque elas vão sair do solo. Normalmente as raízes elas crescem em direção ao solo, então elas têm um geotropismo positivo. Já essas aqui, ó, elas acabam apresentando nessas pontas da raiz um geotropismo negativo, que elas saem do solo para poder ter acesso, né, à oxigenação. Tudo bem? Então é muito comum em regiões de plantas de alagados. Plantas em regiões alagadas também podem ter muitas raízes suporte, né? Porque como o solo ele é alagado, ele acaba não dando muita firmeza e sustentação para o vegetal, então elas desenvolvem também raízes suporte em regiões alagadas, principalmente de manguezais, tá? E essa outra raiz aqui, ó, que é a raiz do tipo tuberosas, são as raízes em que elas armazenam nela substâncias de reserva, principalmente o açúcar vegetal. O açúcar vegetal que é o amido, tá? Então, nesse exemplo aqui da cenoura, ela é uma raiz que ela armazena dentro dela uma grande quantidade de amido, tá? Então, é um exemplo de raiz tuberosa. Ok, minha gente? Comestível, então. Partindo agora para o caule. O caule que eu já falei para vocês que a função dele é fazer o quê? É a sustentação do vegetal e a condução da seiva, seiva bruta e seiva elaborada. Então aqui novamente eu pus para vocês, ó, vasos condutores, o xilema que conduz a seiva bruta, né, da raiz para a copa, né, das folhas, e o floema que conduz a seiva elaborada, das folhas em direção às raízes. Tá? Coloquei esses dois nomes só para mostrar para vocês também que o xilema ele pode ser também chamado de vasos lenhosos e o floema de liber, tá? Então, você pode tanto encontrar o termo de lenho ou de liber, se referindo a xilema e a floema, respectivamente. Ok? Vamos lá, continuando. Então, agora mostrando para vocês a anatomia do caule. Se a gente pegar, né, um caule aqui, ó, um desenho de um caule, você vai encontrar neles algumas regiões. Tá? Então, olha só. Você tem nessa região onde começa um crescimento, né, de um raminho lateral ou de uma folha, você tem um ponto chamado de nó. É onde ele começa essa ramificação. Tá? Entre um nó e o outro, nós temos uma região chamada de entrenó, tá? Porque é uma região entre os nós. Então, seria o entrenó, certo? Agora, aqui nessa região da ponta, nós temos como se fosse uma pequena bolinha ali, parecendo que tem um amontoadinho de folhas bem pequenininhas na ponta, tá? É uma região meristemática também, né, de divisão, chamada de gema, tá? Essa gema, quando ela fica na pontinha do vegetal, do caule, é a gema do ápice, né, da ponta, então chamada de gema apical.
E nessas regiões de crescimento aqui, ó, das folhas e dos galhos, né, dos ramos, você encontra outras gemas, que são as gemas laterais, certo? Tem uma coisa bem interessante que quando, né, o vegetal, ele possui essa gema apical ativa, essa gema lateral, ela não é tão ativa assim. Então ela tem uma dominância da gema apical. Se ela está funcionando, ela inibe o funcionamento dessas laterais. Ou seja, quando ela está funcionando, esse vegetal ele cresce em altura, certo? Agora, se você, porventura, for lá e cortar essa gema apical fora, o que acontece? Ela, como ela foi retirada, não tem mais a dominância da gema apical e as gemas laterais começam agora a dominar. Então você promove nesse vegetal uma ramificação maior. Então isso, né, é até uma estratégia utilizada por muitas pessoas que trabalham em jardinagem, né, para fazer deixar um jardim bonito, né, uma árvore com uma copa da árvore bem grande, né, e não fica aquela árvore fininha, né, e compridona, tá? Aí o que eles fazem? Eles fazem a poda, né? A poda seria fazer o quê? A retirar essa gema apical para promover o crescimento de galhos laterais. O pessoal que faz cultivos de bonsai são campeões de fazer isso, né? Eles toda vez eles cortam, né, a ponta da gema apical para não promover o crescimento em altura e mantendo as gemas laterais para promover a ramificação lateral para ficar aqueles galhos, né, laterais bem bonitos, certo? Bom, agora cortando um pedacinho aqui, né, desse caule, nós vamos ter essa imagem aqui. É isso que eu queria chamar a atenção para vocês. Lembra que lá na raiz eu falei para vocês que nós tínhamos a distribuição do xilema e floema diferente para monocotiledôneas e dicotiledôneas? Então, agora nós temos também um padrão diferente, né, na distribuição desses vasos aqui, né, na região do caule. Olha só como é nas eudicotiledôneas, tá? Nas eudicotiledôneas, o xilema ele fica todo na região central. Então, nessa parte rosinha aqui, ó, onde está pintado de rosa, seria o xilema. Então, a condução de seiva bruta, ela acontece no meio do caule, tá? E o floema? O floema que conduz a seiva elaborada, ela está para fora, né, mais periférico. Então, nas eudicotiledôneas é xilema para dentro, floema para fora. Transporte de seiva bruta interno, transporte de seiva bruta mais periférico, tá bom? E nas monocotiledôneas? Nas monocotiledôneas, eles chegam a formar esses feixes de condução de seiva, né? Só que eles não seguem um padrão, eles são dispersos ao longo do caule. Então, uma hora você tem, né, um floema, um xilema para dentro e o floema mais externo. Nesse outro feixe, o floema também está externo aqui, só que o xilema está mais externo do que esse floema, tá? Então, ele não segue um padrão perfeitinho. Ele fica uma distribuição meio que aleatória dos feixes aqui no caule, tá? Já nas dicotiledôneas, é sempre xilema todos virados para dentro e os floemas todos virados para fora. Ok? Tudo bem? Aqui ele mostra para vocês, né, um código, um padrão de cores. Está vendo como aqui não tem um padrão, né, de xilemas e floemas. E aqui fica sempre, ó, xilema para dentro, floema para fora. Tá? Continuando. Aqui é só para mostrar para vocês, né, um corte de um caule do tipo tronco, tá? Que mostra para vocês. Vocês podem ver, né, nesses troncos aqui, ó, diferentes padrões de cores. Nessa região central, nós temos a região do cerne, tá? Cercando essa região do cerne, nós temos uma região mais clara, chamada de alburno. Esse alburno, ele seria os vasos condutores do tipo xilema, tá? Então, aqui estariam os xilemas. Nós temos essa região do câmbio que separa o xilema do floema, tá? O laranjadinho aqui, ó, seria então os floemas indo por fora. E essa parte daqui, ó, formando então a parte de revestimento externo desse caule, tá? Que seria a parte da casca, tudo bem? Então, só para mostrar para vocês que esse padrão de cores também é detectado.
E isso, eu até pus aqui para vocês, ó, para vocês observarem. Como o cerne ele é mais escuro, né? O alburno ele é mais claro, que é o xilema. Bem no meio aqui nós temos uma fina camadinha do câmbio, que separa o xilema do floema. Depois nós temos, né, uma região mais escurinha ali, que seria a região do floema, e depois viria a casca aqui por fora, tá? E isso, não confundam, né, esse padrão de cores aqui, ó, né, de xilema, floema, câmbio, casca, cerne, com o padrão de anéis, tá? Isso aqui eu pus mais por curiosidade mesmo. Porque muita gente confunde, fala assim, ah, então assim, mais clarinha é xilema, mais escurinha é floema, xilema, floema, xilema, floema. Não. Esse padrãozinho de anéis aqui que você vê, isso aqui é devido às diferenças no meio ambiente, tá? Então, quando você tem esses padrões aqui, são chamados de anéis de crescimento. Cada padrãozinho desse aqui de um anel, ele determina então, né, um período em que você tem uma grande estiagem, né, um período mais chuvoso, um período de estiagem, um período chuvoso, um período de estiagem. Geralmente, né, o período chuvoso, ele é verão, né? Então olha aqui, ó, época chuvosa, mais clarinha, tá? Ele é o período de verão. Época seca, né, é onde determina então esse mais escuro, que é a época de inverno. E como você tem um verão e um inverno por ano, então você contando esses anéis aqui, ó, você consegue determinar um padrão de idade, né, para esse vegetal. Então, quando você pegar e contar o número de anéis aqui, vai corresponder mais ou menos à quantidade de anos desse vegetal, certo? E aqui mostra uma cicatriz de um incêndio que ocorreu, né? Então, nesse período aqui, essa árvore pode ter pegado fogo por um incêndio natural ou proposital ali no ambiente que ela estava, tá bom? Só uma questão de curiosidade, mas vamos seguir para não ficar muito comprida a aula. Agora, os tipos de caule, tá? Nós temos aí 9 tipos de caule, tá? Coloquei aqui primeiro os 3 primeiros. Caule do tipo estipe, tá? Ele tem um crescimento de comprimento bem alto, né? Bem intenso. E o crescimento secundário em largura não é intenso, tá? Então ele cresce em altura, mas ele não cresce em largura. Esse é um caule do tipo estipe, muito comum nas palmeiras, tá? Um caule do tipo tubérculo é um caule que armazena substância nutritiva nele. Então o açúcar, o amido, ele fica armazenado no caule, tá? É o caso aqui das batatinhas. O caule do tipo bulbo. Ela fala, nossa, esse aqui, né? Olha o tamanho do caule, redondão, gordão aqui. Não, gente, isso aqui, ó, da cebola, são as folhas, tá? São folhas do tipo catáfilo, né? Que protegem uma gema dormente lá no meio, tá? O que é o caule realmente é essa bolinha que nós temos aqui, ó, na base da cebola, tá? Então, é como se fosse um disquinho presente aqui na base da cebola. Então, o caule do tipo bulbo é um caule achatado, em forma de disco, de prato, tá? E a partir dele crescem essas raízes aqui, ó, certo? Então, é um caule bem pequeno, circular, achatado, aqui na base desse vegetal, certo? Próximo, o caule do tipo colmo, tá? Muito comum aí em bambu, tá? É um caule em que ele é segmentado, ele é fino, tá? Não tem crescimento secundário, tem só o crescimento primário em altura, e ele forma gomos, né? Ele forma então aqui, ó, separações, divisões no caule. Quando você tem isso aqui, é um caule do tipo colmo. O caule do tipo haste é um caule bem fino, frágil, mas principalmente ele é um caule em que ele é verdinho. Verdinho por quê? Porque ele acumula nele clorofila, tá? Então esse caule aqui, ó, ele serve pouco para sustentação. Mesmo porque também esses vegetais são muito leves, né? São pequenos e leves, não tem um crescimento em altura e largura. Então eles são pequenininhos, tá? Então são caules do tipo haste, tá? Os caules aquáticos são aqueles, pelo nome, né? São aqueles de plantas aquáticas. Esse aqui representando seria o caule de uma Vitória Régia. Acho que muitos de vocês conhecem a Vitória Régia olhando por cima, né? Que vê aquele disco ali boiando na água. E o pessoal acha que ele está boiando, mas na verdade não, ele está preso, né? O caule da Vitória Régia, ele liga ali a folha dele, que fica boiando na água,
até o solo, tá? Então, ele fica ali, ó, conduzindo, né, as seivas para cima e para baixo aqui, tá? O caule rastejante é um caule que ele não tem muita força, né? Ele não tem como manter uma estrutura vertical. Então, justamente aqui, ó, no caso do moranguinho, como o fruto, né, o pseudo-fruto dele é muito pesado, ele acaba tendo, e o caule dele muito fino, ele acaba ficando rente ao solo, tá? Então, é um caule do tipo rastejante, que ele fica no crescimento, então, horizontal, ele não tem crescimento vertical, por ser muito fino, e ele fica rente ao solo, tá? Outro crescimento, outro caule que tem crescimento horizontal é um caule do tipo rizoma. Só que a diferença do rizoma para o caule rastejante é que o caule rizoma ele está subterrâneo, ele está debaixo da terra, tá? Esse caule não fica exposto desse jeito aqui, está exposto desse jeito porque, né, a pessoa tirou um pouco da terra para poder tirar uma foto, tá? Mas ele fica totalmente subterrâneo e ele tem um crescimento horizontal também, né, para acompanhar o solo. Nesse caso aqui, ó, é uma foto de um gengibre, tá? Ele mostrando um gengibre para a gente. Então é um caule, tá? Que ele fica enterrado. Um outro exemplo de caule do tipo rizoma é o caule da bananeira, né? A bananeira, não sei se vocês sabem, mas o caule dela você não enxerga, né? O caule dela, ela tá enterrada. O que você enxerga saindo lá são as folhas, tá? Aqui as folhas, elas se reúnem num cilindro central que parece ser o caule, mas não, o caule está embaixo da terra, tá bom? E por fim, o caule do tipo tronco, que é o caule que apresenta o maior crescimento secundário, então em espessura, tá? São o caule das grandes árvores aí, tudo bem? Muitas delas o pessoal adora ficar, né, desmatando lá para usar como madeira, tá? Totalmente errado, né? Bom, vamos lá então, continuando. Antes de passar para folhas, para a gente fechar essa aula, vamos falar de algumas modificações do caule, bem rapidinho, tá? Os cladódios, eles são caules que eles acumulam nele, né, clorofila, então eles são verdes. Por que eles fazem isso? Porque são os caules que realizam a fotossíntese. Ué, professor, você falou que são as folhas, mas no caso dos cladódios não. Por quê? Porque são plantas que são modificadas, né, e foram adaptadas para o ambiente seco, né, de regiões áridas. Então, como as folhas, né, a presença de folhas para fazer a fotossíntese, eles iam também perder com isso muito líquido, né, muita água. Então, o que eles fizeram? A seleção natural selecionou esse tipo de modificação, esse tipo de adaptação. As folhas deles, para evitar a perda de água, elas foram reduzidas a espinhos. Então, os espinhos de um cacto, por exemplo, são as folhas. Elas reduziram tanto de tamanho para não perder água, que elas acabaram virando espinhos, né? E dentro desse caule aqui, ó, ela armazena água e clorofila. Por quê? Porque são eles que realizam a fotossíntese para a produção, então, do açúcar e dos aminoácidos necessários, então, para o vegetal, tá? Então, é uma adaptação para ambientes áridos. As gavinhas, né, são estruturas na forma de molinhas aqui, ó, que elas têm como função fazer a fixação do vegetal. Então, plantas, né, que são trepadeiras, né, que elas ficam aí, né, se elas crescem aderidos, né, a algum tronco, a uma cerca, por exemplo, né, são do tipo gavinha, que elas vão se prendendo. Quem nunca viu, né, um parreiral de uvas ali, elas têm várias também gavinhas que ficam presas, né, o chuchu, tá? E nós temos aqui os espinhos e os acúlios. Ambos, né, têm a função de proteção, certo? Proteção do quê? Proteção do vegetal, né? Então é para nenhum, né, animal ir lá e comer esse vegetal, tá? Para pegar água, para pegar alimento, essas coisas. Para se proteger, elas acabam desenvolvendo essas estruturas de proteção que são os espinhos. A diferença é que os espinhos eles têm, então eles são partes, prolongamentos, né, de ramos ou de folhas, tá? No caso aqui dos cactos, são folhas modificadas em espinhos. Mas tem muitas árvores que o caule dele já é modificado, né, o ramo ele é modificado em um espinho. Então, eles teriam no crescimento das gemas aqui, ó, né, onde teriam gemas aqui, ele teria um crescimento de um espinho.
E os acúlios, né, a diferença deles é que os acúlios, eles não têm vasos, né, então não passa xilema e floema aqui dentro deles. Aqui passa, aqui não, tá? E eles são modificações só da epiderme, né, do caule. Esse fato, né, de não apresentar vasos condutores dentro deles e ser a modificação da parte mais superficial da epiderme, é que torna esses acúlios facilmente destacáveis. Então, por exemplo, quem nunca pegou uma rosa, né, e naquele galinho da rosa começou a puxar o que vocês chamam de espinhos, né? Começou a puxar esses pontiagudos para não machucar a mão da sua namorada, né? E ele sai facilmente. Por quê? Porque esses acúlios, eles não têm vasos passando por dentro dele e são modificações só da parte superficial da epiderme desses vegetais. Tudo bem? Bora lá então para a última parte, que são as folhas, tá? Função das folhas, realização das trocas gasosas, tá? Então, oxigênio e gás carbônico, que eu estou falando. Elas fazem os dois processos de respiração e fotossíntese. Elas servem também como proteção, tá? No caso, né, quando elas estão modificadas em espinhos, que eu acabei de falar para vocês. E elas são separadas em dois tipos. Dos tipos, né, de folhas do tipo simples e folhas do tipo composta. O que é uma folha simples e o que é uma folha composta? Aqui nesse desenho ao lado, dá para vocês até verem aqui, ó, né? Quando você parte de um ramo central, aqui, ó, por exemplo, você tem, né, um ramo aqui, ou o caule direto, e você parte essas folhas, uma única folha, elas são chamadas de folhas simples, tá? Agora, se de um ramo, né, ele parte vários outros ramos, né, ou uma folha com várias outras folhinhas menores, elas são chamadas de folhas compostas. Vamos ver isso, né? Ah, perdão, antes de chegar nessa folha, né, desculpa, tinha um slide aqui no meio antes, mostrar para vocês a anatomia da folha, tá? Como que é essa anatomia da folha? Quando você pega uma folha, você vê que nós temos a região, aqui seria o caule, tá? A região que conecta a folha ao caule, né, é nessa regiãozinha do nó, certo? Podem ou não ter essas estípulas, tá? Que é somente um prolongamento aqui, né, da folha. Aí nós temos a região que conecta, né, a folha ao caule, que é a região do pecíolo, tá? Pecíolo. A maior parte aqui, ó, da área da folha, ela é chamada de limbo, certo? Então essa aqui seria o limbo da folha. Essa região, né, que nós temos né, esses rainhos saindo daqui, ó, né, são nervuras. Aqui então nós temos, nesse caso dessa folha, nós temos uma nervura central, tá, que ela é mais grossa, e as outras nervuras chamadas de nervuras periféricas ou secundárias, tá? Essas nervuras secundárias aqui, né, elas nem sempre possuem, tá? Nem sempre todas as folhas têm esse padrão aqui de nervuras. Eu já falei para vocês que, por exemplo, monocotiledôneas, todas elas têm nervuras paralelas e iguais, tá? Essa aqui ela possui uma central e as outras, né, uma principal e as outras secundárias. E ao longo de toda essa região do limbo aqui, ó, nós temos essas estruturas aqui chamadas de estômatos. Esses estômatos, eles são estruturas responsáveis por fazer as trocas gasosas. É por aqui que entram e saem os gases, tá? Essa abertura que está aqui, ó, chamada de ostíolo, ela nem sempre fica aberta, tá? Ela pode abrir ou se fechar dependendo da necessidade do vegetal. Quando ela se abre, tá? É porque essas células que estão aqui, ó, essa é uma célula, aqui é uma outra célula. Elas são chamadas de célula guarda. Elas se abrem quando essas células guarda, elas absorvem muita água, elas ficam inchadas, túrgidas, cheinhas de água, tá? Isso porque acaba entrando íons de potássio e esses íons de potássio faz também com que entre a água junto com ele, tá? Absorvendo água, elas ficam inchadinhas e elas abrem essa abertura do ostilo, então permite a realização de trocas gasosas. Entra dióxido de carbono, CO2, para fazer a fotossíntese,
e sai o oxigênio, que é produto da fotossíntese, tá? Faz essa troca gasosa aqui. E quando elas estão, aqui ó, tá mostrando então elas inchadas, né, as células guardas cheias de água e aberto. Quando elas perdem água, o que acontece? Elas se fecham e aí não ocorre mais essas trocas gasosas, ok? Tudo bem, pessoal? Então, ó, entrada de CO2 e saída de oxigênio, ela faz quando? Lembra que o processo da fotossíntese é pela presença de luz, tá? Então, presença de luz durante o dia. Então, durante o dia os estômatos ficam abertos e durante a noite os estômatos ficam fechados, ok? Para fazer fotossíntese. Agora sim, vamos para os tipos de folhas, tá? Essas daqui, ó, vocês podem ver que são todas do tipo folhas do tipo simples, tá? Por quê? Porque a partir dela, a parte somente um limbo inteiro, né, contínuo, certo? Então elas estariam ligadas diretamente à região do caule ou de um ramo. Já as folhas compostas, você pode ver, ó, que a partir de um pecíolo aqui, ó, partem diversas outras partes da folha. Então o limbo está dividida em folíolos, ok? Então, se tem o limbo dividido em folíolos, ela é uma folha composta. Se tem um limbo contínuo diretamente ligado então ao caule, são folhas do tipo simples. Eu não vou ficar, né, muito tempo aqui falando sobre tipos de folhas, tá? Uma vez que é raro, né, das pessoas perguntarem a respeito do tipo de folhas, é muito mais comum perguntarem a respeito de tipo de raiz ou de caule, tá? E fora que são muitos tipos de folhas, né, e a gente demoraria muito tempo essa aula. Já está extensa, né? Para fechar esse conteúdo, então, somente falar para vocês da fotossíntese, que é o processo realizado, então, pelas folhas, tá? O que é a fotossíntese? É um processo em que ocorre a transformação do que? Da energia do sol, tá? Por isso que é foto, vem de sol, vem de luz. Ela pega a energia, né, luminosa do sol, juntamente com compostos, né, de gás carbônico e água absorvida pelas raízes, tá? Transformam isso em quem? Transformam em compostos orgânicos. No caso, a glicose, tá bom? Então, de novo, pegam CO2, água e a luz do sol, transformam em oxigênio e glicose. Tudo bem? Então, a fotossíntese é a principal responsável pela entrada de energia na biosfera. Por quê? Porque ela produz o quê? Produz o alimento, produz a glicose, certo? É ela que sintetiza a matéria orgânica. Quem faz isso são os fotossintetizantes, ou então autotróficos, ou autótrofos. Quem são eles? Principalmente plantas e algas, ok? Mostrando só essa reação aqui para vocês, né? Então, ó, juntando água mais luz, tá? E CO2, produzindo então a energia necessária. Tudo isso ocorre aqui nas folhas, tá? Energia do sol entrando, tá? A água que entra na folha através lá da condução da seiva bruta que vem das raízes, tá? Essa energia luminosa transforma em quem? O gás carbônico entrando pelos estômatos, tá? Mostrando aqui, ó, a entrada pelo estômato, faz isso transformando em açúcar, tá? Que é a glicose. Tudo bem, pessoal? Aqui eu só pus para mostrar para vocês, ó, o sentido então de condução da seiva bruta, das raízes para as folhas, tá? E depois distribuindo, né, a seiva elaborada pelo floema, tá? Então, levando, aqui, ó, descendo das folhas, levando para as raízes e distribuindo por todo o vegetal, certo? Então, esse é o percurso da seiva elaborada, ela percorre todo o vegetal, e esse é o percurso da seiva bruta pelo xilema, que vai das raízes para as folhas. Galerinha, era isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula de hoje, sobre a anatomia, né, dos órgãos vegetais, de folhas, raiz e caule. Foi bastante coisa, mas espero que tenham entendido. Forte abraço para todos e até mais.